Fiz tráfego pago e não tive absolutamente nenhum resultado. O que fazer agora? Hoje esse vai ser o tema aqui do nosso vídeo. Se você já passou por essa experiência de fazer uma campanha de tráfego e essa campanha não gerar resultados, não gerou vendas para você e de repente você está ali, pô, será que isso realmente funciona para o meu negócio? Você chegou no vídeo certo. Se você é um gestor de tráfego, se você é um autônomo que contratou um gestor de tráfego, se você é um empresário que de repente também decidiu inserir ali o tráfego pago como um braço de geração de demanda para sua empresa, esse vídeo é para você. Bom, se você acabou de chegar aqui no canal, já se inscreve, já deixa o like, porque quando você faz isso, o algoritmo ele entende que esse tipo de conteúdo ele pode te ajudar de alguma forma e começa a te entregar mais conteúdos educacionais como esse aqui. É muito comum que empresas ou até profissionais autônomos, até os próprios gestores de tráfego, eles criem campanhas de tráfego pago, gerem algum tipo de demanda, só que essa demanda gerada ela não dê nenhum resultado ali do ponto de vista de vendas. E o que pode ter acontecido aqui? Será que o tráfego pago ele de fato não funciona para o seu negócio? Essa é uma possibilidade, né? É uma coisa que a gente pode se questionar. Só que antes de explicar o que pode ter acontecido e como você pode corrigir esse tipo de coisa, vamos entender o conceito de tráfego pago e vamos também alinhar um pouquinho as expectativas em relação a essas campanhas de tráfego pago. E nada melhor do que fazer isso do que trazendo aqui uma analogia com uma coisa que você já conhece. Imagine que você tem um carro que ele está cheio de problema. Tem um monte de problema ali. Então ele tem problema ali no motor, problema no pneu, problema na roda, problema em um monte de lugar, mas você tem o carro, certo? E esse carro ele é movido a gasolina. Se você colocar gasolina nesse carro, a tendência é que esse carro ele te leve do ponto A para o ponto B. Então, se seu objetivo é chegar no ponto B, você vai colocar gasolina e esse carro provavelmente vai te levar até o ponto B, certo? Certo. Agora, digamos que ao invés de ter um carro todo acabado, você tem agora uma Ferrari. Mesma situação, é o carro dos sonhos, o carro perfeito, digamos assim, e você vai colocar também gasolina nessa Ferrari. Essa Ferrari ela também vai ter a capacidade de te levar do ponto A para o ponto B. Beleza. Agora vamos analisar essas duas situações. Digamos que você colocou gasolina no primeiro carro, que é um carro mais acabadinho e tal, e no meio do caminho esse carro quebrou. E aí você vai falar, nossa, eu coloquei gasolina o suficiente para esse carro me levar até o ponto B, porém o carro não levou até onde eu estava precisando. Vou trocar a gasolina. É isso que você vai fazer? Provavelmente não. Porque se o carro deu um problema no meio do caminho, você precisa identificar onde é que está esse problema. Pode ser um problema no motor, pode ser um problema no pneu, pode ser um problema na roda, pode ser um problema em qualquer parte do carro e não necessariamente na gasolina. Você olha lá o tanque de combustível, o tanque ainda está cheio. Então não faz muito sentido ter um problema na gasolina, a não ser que essa gasolina seja batizada, como dizem aqui em Salvador, né? Mas, via de regra, o problema ele não necessariamente vai estar na gasolina. A Ferrari é a mesma coisa. Ela vai ter lá, vai ser o carro perfeito, você basta colocar gasolina que ela vai te levar do ponto A para o ponto B sem ter nenhum problema, beleza? Agora vamos imaginar que o tráfego pago, ele é a gasolina do seu negócio. O seu negócio, ele pode ter todas as áreas já redondas, já funcionando bem, fluidas, e você colocar gasolina e você sair do ponto A para o ponto B. Vamos ser mais claros aqui? É capaz de você, se você tiver toda a empresa já redonda, com todos os setores funcionando de maneira fluida, de maneira correta, é possível e é provável que você invista em tráfego pago e tenha resultado em vendas. Ponto. Porém, na maioria dos casos, não é isso que acontece. Então, eu não estou dizendo que sua empresa é um carro que está todo acabado, mas na maioria das vezes, a sua empresa ela tem alguns pontos ali que são pontos que vão interferir nessas vendas. Então, não basta você investir em tráfego pago e esperar que a venda aconteça, porque ela não vai acontecer. E quando essa venda não acontecer, não basta você ficar ali mexendo nas campanhas de tráfego pago. Você precisa analisar o seu carro como um todo, para você entender se de fato o problema está no tráfego pago ou se está em algum outro ponto da sua empresa.
Vamos ser mais claros e vamos ser mais específicos aqui. Digamos que você tem uma clínica odontológica, certo? Onde geralmente ali os seus pacientes eles chegam com uma demanda de urgência, como por exemplo, quebrei o meu dente, preciso ir ao dentista agora, nesse exato momento. Aí você cria uma campanha de tráfego pago lá no Google, por exemplo, para quando uma pessoa pesquisar por clínica odontológica perto de mim, seu site aparece lá logo na frente para que os seus atendentes eles façam esse atendimento. O que é que pode acontecer aqui? Digamos que você tem uma campanha de tráfego pago que está perfeita. E aí você colocou dinheiro no tráfego pago, esse tráfego pago gerou leads, só que esses leads não estão convertendo. E aí quando você vai fazer um cliente oculto, você percebe que o seu atendimento ele demora cerca de 1h30 para responder. Você consegue perceber que por mais que você invista em tráfego pago, você tem uma falha que não está no tráfego, e sim no atendimento do seu negócio, e essa falha ela está diretamente relacionada a essa falta de resultado que você tem. Então, eu vou falar por mim. Bati a cara na parede, quebrei o meu dente. Pesquisei ali no Google por uma empresa, por uma clínica odontológica para fazer a correção desse dente quebrado. Se a atendente demora 1h30 para me responder, eu com o dente quebrado querendo resolver ali na hora, se ela demora 1h30 para resolver, eu nem vou esperar muito. Se ela não me respondeu, eu vou procurar outra clínica. Aí eu pergunto, a falha necessariamente está no tráfego pago ou a falha é uma falha comercial, é uma falha de atendimento? Então perceba, a gente tem várias variáveis, certo? Tem várias variáveis que podem estar interferindo nesse resultado que você está tendo ou nesse resultado que você deixa de ter. Então, é muito comum que empresas invistam em tráfego pago, não tenham resultado e de repente começam a mexer excessivamente ali nas campanhas de tráfego pago e esquecem dos outros lugares que elas deveriam mexer dentro do negócio, como por exemplo o atendimento. Esse aqui foi um exemplo que eu quis trazer para você, que é um exemplo assim digamos, mais óbvio, né? Mas existem diversos outros fatores que também interferem nesse resultado, como por exemplo a execução, se você faz a venda de serviços, a execução de um follow-up estruturado. Se você não sabe ainda o que é follow-up, eu explico um pouquinho mais sobre essas técnicas de vendas lá no Vivendo e Vendendo, que é o meu curso, onde eu ensino você a vender através do digital, link na descrição. Mas enfim, existem diversos fatores que podem interferir nessa sua taxa de sucesso ou nessa sua taxa de fracasso nesses casos. Fiz a campanha de tráfego pago, não tive resultado, o que é que eu devo fazer? Pauso as campanhas? Mantenho as campanhas rodando? O que é que eu faço? Minha recomendação é, primeiro você precisa analisar o negócio como um todo. Por que essas campanhas não deram resultado? A falha de fato está no tráfego pago? Pode estar. Se os leads que estão chegando eles são desqualificados, isto é, se esses leads eles não estão dentro daquele público que você quer atrair para o seu negócio, aí de fato você tem um problema de tráfego, você precisa mexer ali na segmentação das suas campanhas. Porém, esses leads estão chegando, só que eles estão qualificados, eles só não estão fechando a venda mesmo. Então talvez a falha seja uma falha comercial. Então perceba que o que você deve fazer de primeira não é tomar uma ação, mas é analisar o cenário para entender onde essa falha está ocorrendo. E aí em cima disso você vai agir na falha e não tomar uma decisão de olhos vendados. Sempre que você faz esse tipo de investimento e você não tem resultado, a primeira ação que você precisa ter é entender por que esse resultado não aconteceu. Sem entender, não tem como você tomar uma atitude assertiva. Então você como empresário, você como autônomo, ou até mesmo você como gestor de tráfego, vocês precisam entender de maneira macro o que é que está influenciando nesse resultado, nessa taxa de sucesso do negócio. Vamos lá, para os 3 perfis diferentes que eu estou abordando aqui nesse vídeo. Você que é empresário e você que é autônomo. Por que vocês precisam ter uma análise mais macro dessas situações? Porque de repente vocês necessariamente estão fazendo ali um papel de gestor. Então vocês estão pagando por serviços de terceiros ou até pelo serviço da sua própria equipe ali, e você precisa entender onde você precisa agir.
quais são as correções que você precisa fazer para que esse sucesso ele seja atingido. Então a importância é justamente essa, seu papel aqui é de gestor. E você como gestor de tráfego, se você não sabe dessas informações, se você não consegue fazer uma análise macro dessa situação, você fica refém do que o seu cliente falar. Então, se, por exemplo, você não consegue identificar, ou você tecnicamente ainda não desenvolveu essa capacidade de identificar um problema ali no setor comercial do seu cliente, se o seu cliente te der uma devolutiva falando que o tráfego pago não está funcionando, você precisa saber argumentar isso de alguma forma. Porque às vezes a sua campanha está perfeita, às vezes não, às vezes a sua campanha está errada mesmo, e aí você precisa corrigir. Mas quando sua campanha está bem segmentada, ela está bem construída, ela está toda certinha, você precisa identificar esses possíveis pontos de falha até para dar um direcionamento para o seu cliente. E tenha certeza de uma coisa, se o seu cliente ele percebe, ele tem essa confiança em você, e ele percebe que de fato, existe uma falha comercial, aí você sinaliza isso para ele, ele corrige a falha comercial e o resultado vem na sequência, tenha certeza que esse cliente vai ganhar confiança em você e você ganha muito mais retenção com esse cara. Então, a mensagem do vídeo é justamente essa. Investiu em tráfego pago, não teve resultado, faz uma análise macro, vamos entender onde é que pode estar o erro, para que depois a gente tome uma ação, e não o contrário. Se você toma uma ação antes, você pode acabar tomando uma ação no lugar errado, e aí você vai ficar que nem uma barata tonta, rodando para lá e para cá, sem saber exatamente onde mexer para ter resultados. Se você tem interesse em aprofundar um pouquinho nesses conhecimentos de marketing digital e vendas online, assiste a aula que eu deixei no primeiro link da descrição aqui desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui, senta o dedo no like, se inscreve no canal e até a próxima. Até mais!